Olá, sombrios! Tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Paulo usou sua ecolocalização, uma herança rara e poderosa de sua metade vampírica. Ele abaixou o corpo robusto, encostando o focinho no chão de terra batida e fria, que cheirava raízes antigas e lembranças esquecidas. O latido que soltou foi rouco e gutural, quase um sussurro primal vindo do fundo da garganta. Para os demais alfas, aquilo pareceu apenas um som estranho. Mas para Paulo, a onda sônica se espalhou como uma teia invisível, percorrendo cada canto da fazenda, ricocheteando pelas estruturas, pelos galpões, pelos corpos vivos e mortos que ali se escondiam. Diante de seus olhos cerrados, uma imagem em camadas se formou, nítida como um mapa vivo. Ele viu tudo: os animais trêmulos nos currais, o alojamento dos empregados, a grande casa principal com seus móveis e corredores, e lá no subsolo da casa, um porão, encharcado de escuridão. Era onde Olga e os cães do inferno estavam. Mas ao fundo da propriedade, além de uma mata rala, havia uma construção, uma casa grande, abarrotada de gente. Eram as famílias que trabalhavam na fazenda. Paulo ergueu os olhos, a expressão carregada, e rosnou com a voz rouca e densa. Estou no porão da casa, mas há uma casa maior mais ao fundo, cheia de pessoas. Se aqueles demônios escaparem, eles vão atacar os inocentes primeiro. João se aproximou devagar, passos firmes sobre a terra úmida. Seus olhos estavam sombrios e decididos. Caminhou por entre os alfas transformados, criaturas colossais como cavalos de guerra, de presas expostas e olhos ferozes. Quando chegou diante de Paulo, disse com simplicidade, mas com uma força incontestável: eu cuido do alojamento dos empregados. Vou garantir que todos saiam com vida. Só não se esqueçam que a diaba é minha. Leônidas, cuja presença era sempre marcada por um silêncio predador, se adiantou soltando um rugido baixo que reverberou nos ossos dos presentes. Seu olhar se cravou em João com curiosidade contida. Desde quando nos compreende, caçador? João não recuou. Com um meio sorriso duro, quase desdenhoso, desabotoou a camisa e revelou uma runa tatuada em seu peito. Era antiga, marcada com traços de poder e sacrifício. Marcos me deu um presente antes de partir. Disse que um dia eu precisaria dele. Paulo bufou alto, o peito inflamado com desdém. É bem a cara do Marcos. Dá presentes valiosos a humanos imbecis. Antes que João pudesse responder, Ana se colocou entre os dois. Seu corpo, ainda em forma de loba branca, irradiava calma, mas seus olhos azuis estavam carregados de firmeza e empatia. Ela falou com serenidade. Não ligue para ele, João. Não dê espaço para as provocações dele. Marcos sempre via além das aparências e das circunstâncias. Ele jamais lhe daria uma runa dessas se você não fosse digno. Agora vá, tire os humanos daqui antes que as feras deixem seu covil. João a fitou por um momento longo e silencioso. Havia algo profundo naquele olhar, um entendimento mudo entre almas marcadas. Ele então deu um leve aceno de cabeça,
Pendurou seu fuzil num ombro e sua sacola no outro e se esgueirou para dentro das sombras, desaparecendo como uma lenda que caminha entre os mundos. Quando João sumiu da vista de todos, Ana se voltou para Paulo, o olhar glacial e cortante como lâmina. Se provocar o caçador mais uma vez, eu mesma lhe darei uma runa de presente. E te garanto, você não vai gostar do que ela fará com você. Paulo ensaiou um protesto, o focinho se contraindo, mas foi interrompido por um rosnado seco. Wesley, com uma voz grave como o trovão contido, interveio. Chega! Eu pensei ter deixado claro que as diferenças ficariam do lado de fora da porteira. Paulo cerrou os dentes, mas nada disse. O silêncio entre os alfas era denso como uma neblina prestes a se dissipar. Leônidas, ao passar por ele, empurrou levemente com o ombro, sem palavras, apenas o peso de um aviso silencioso e amigável. A tensão permanecia, mas agora era direcionada ao verdadeiro inimigo. A guerra estava para começar. Um a um, os alfas avançaram silenciosamente pela fazenda Olho d'Água, seus passos firmes e calculados se perdendo na espessa neblina que agora cobria tudo como um véu sobrenatural. Jéssica, com os olhos âmbar iluminando o negrume à sua frente, controlava com precisão a neblina invocada da serra e as sombras vivas de Dark. A névoa se contorcia e se enlaçava com as sombras vivas, formando uma muralha viva que ocultava completamente os movimentos da matilha. Era como se a própria noite tivesse vida e conspirasse a favor deles. Seguindo a orientação precisa de Paulo, o grupo se dividiu. Lúcio, Ana e Leônidas se infiltraram na casa pelos fundos, deslizando como vultos entre as portas e corredores, atentos a cada ruído. Wesley, Paulo, Wallace e Dark circundaram a residência pelo lado externo, concentrando-se no flanco onde o porão se localizava. A tensão era palpável. Os corações dos alfas batiam com ritmo de guerra, mas seus rostos estavam serenos, olhos fixos no objetivo. Eles sabiam que cada segundo poderia ser o último se falhassem. Enquanto isso, João havia alcançado o alojamento dos empregados. Puxou a máscara tática para o rosto, ocultando qualquer traço de emoção. Sabia que não poderia perder tempo com explicações ou conversas. Retirou da sacola algumas bombas de fumaça e lançou-as com precisão cirúrgica em pontos estratégicos do alojamento. Em segundos, uma cortina espessa e sufocante de fumaça tomou o local. As pessoas começaram a tossir, tropeçando e cambaleando, até que ouviram a voz firme e mortal de João. Aconselho a vocês todos saírem desta fazenda, ou vão acabar como Valdir. O tom era seco e impiedoso, e os olhos por trás da máscara não deixavam dúvidas. Ele falava sério. Ninguém ousou contrariá-lo. O nome de Valdir ainda ecoava como uma advertência. Com os rostos apavorados e os olhos arregalados, homens e mulheres correram para fora, agarrando seus filhos, suas mães, suas vidas. Nem ousaram olhar para trás. Nada valia o risco de ficar. No porão, Olga rosnava entre as sombras. Sentia algo de errado no ar, mas não compreendia o que. Ela farejou, mas a neblina encantada de Ana tornava os alfas invisíveis, até mesmo para os sentidos sobrenaturais. Ainda assim, algo pulsava em seu peito, um instinto antigo. Ela sentia que havia predadores à espreita. Com um rosnado gutural, ordenou que seus jagunços saíssem da toca e defendessem a propriedade com garras e dentes. Eles emergiram como cães do apocalipse. 20 jagunços, todos pactuados, deformados pela essência infernal. Seus corpos eram enormes e musculosos ao ponto do grotesco. Pelagens negras, olhos rubros e garras como adagas. Uivavam em unissono, atiçado pela sede de sangue. As bocas escancaradas mostravam presas irregulares,
dentes manchados com o gosto do mal. Eles não tinham medo. Haviam vendido a alma para o próprio abismo e acreditavam ser invencíveis. Mas o que os esperava era o juízo final em forma de matilha. Dark foi o primeiro a atacar. Surgiu das sombras como um raio silencioso, seus olhos brilhando como carvões acesos. Saltou sobre 2 jagunços antes que eles pudessem reagir, e em um movimento fluido rasgou o pescoço de um com as presas e partiu o crânio do outro com uma patada brutal. O ala se veio em seguida, feroz como um furacão. Seus músculos pareciam de pedra viva, e em sua mordida destruiu o ombro de um dos pactuados com facilidade, e quando rugiu, sacudiu as paredes da fazenda. Paulo lutava como uma sombra em movimento, sua ecolocalização o guiando em meio à fumaça e à escuridão. Saltava, girava, golpeava com precisão cilíndrica, suas garras cortando tendões e veias como lâminas cirúrgicas. Ele se movia numa mistura de brutalidade lupina e a elegância predatória de um vampiro. Lúcius dentro da casa se movia como um predador de elite. Os jagunços que tentaram interceptá-lo não viram de onde vieram os ataques. Em segundos estavam mortos. Ana, ao seu lado, liberava ondas de poder lunar com seus olhos prateados em chamas. Suas patas brilhavam com uma luz branca, e cada gesto era um feitiço, cada rosnado um comando de destruição. Um dos jagunços avançou contra ela, mas foi repelido pela loba branca que contra-atacou como um borrão de luz, dividindo o pactuado ao meio em pleno ar. Leônidas, com seus movimentos lupinos e felinos, era um colosso em fúria. Lutava com honra, mas sem piedade. Um pacto com o mal não merecia redenção. Em seu modo lupino, suas investidas eram como marretas vivas, esmagando costelas, quebrando espinhas, arrancando gritos bestiais dos jagunços antes que se calassem para sempre. Lutando com eles havia Jéssica. Ela era o olho da tempestade. De seu lugar na mata, ela controlava a neblina e as correntes de ar. Fazia com que os inimigos tropeçassem e se perdessem, confundidos por ilusões e sombras. Era como se a própria natureza estivesse do lado dela e lhe sussurrasse segredos. Os jagunços não a viam, mas sentiam sua presença como um sopro de morte. João, por sua vez, reapareceu do lado oposto da casa e uniu-se ao campo de batalha. Seus tiros eram certeiros. Cada rajada de sua arma colocava um jagunço no chão. Ele não hesitava. Cada vida pactuada que tombava diante dele era um fardo a menos para o mundo. E mesmo entre as feras, ele se movia como igual, talvez mais letal do que qualquer um deles. O confronto era brutal, feroz e animalesco. Em poucos minutos a grama se tingiu de vermelho. O cheiro de sangue, enxofre e suor dominava o ar. Uivos e rugidos ecoavam nos arredores da casa grande, misturados aos tiros e estalos de ossos quebrando. Os jagunços começaram a cair, um por um, até que os últimos hesitaram. Cambalearam para trás. Sentiram o gosto do medo pela primeira vez desde que haviam selado seus pactos. Mas era tarde demais para recuar. Aquela noite a fazenda Olho d'Água voltaria a ser terra de vivos, ou seria o campo de um massacre onde os alfas selariam sua vingança. Em meio ao caos da batalha, entre uivos selvagens e o estalar de ossos partidos, João avistou Olga à espreita no interior da casa principal. Os olhos dela ardiam em um brilho bestial, e sua forma híbrida se contorcia sob a penumbra da sala tomada por sombras dançantes. Sem hesitar, João avançou, cortando caminho entre alfas e pactuados que ainda duelavam. Sua silhueta envolta pela fumaça desapareceu por entre a estrutura de madeira. Dentro da casa, a tensão era palpável.
O ar carregava o cheiro de sangue, suor e madeira antiga. João retirou lentamente a máscara tática, revelando o rosto suado e os olhos cravados de raiva contida. Olga o reconheceu no mesmo instante. Ela rosnou, as presas brilhando à luz tênue. "Caçador miserável", vociferou, a voz gutural e dissonante. "Não vai achar a mesma facilidade que teve com o meu feiticeiro. Eu me preparei para você." João respondeu com um sorriso amargo e arrastado. Puxou uma peixeira curva e afiada de dentro da bota. A lâmina refletiu o brilho da lua, prateada e pura como prata virgem. "Eu também vim preparado, sua maldita." Olga regalou os olhos por um breve segundo ao notar que ele compreendia sua fala, mas seu espanto virou escárnio quando notou a arma. "Não me insulte, caçador", disse gargalhando de modo grotesco. "Acha mesmo que vai me matar com essa faca? Antes que consiga me tocar, vou arrancar seus órgãos um por um, como você fez com o Valdir." A ameaça soou como um trovão nas entranhas de João. O sangue ferveu em suas veias. "Então venha, sua desgraçada. Manche suas mãos com o meu sangue, como fez com a família do meu irmão." Olga estremeceu. Por um instante hesitou. O nome, o rosto, os olhos, tudo fez sentido. "Então é isso? Você é um Rodrigues?" O rosnado que se seguiu foi uma explosão de fúria. Ela avançou como um furacão. João se esquivou com precisão. Seu corpo reagia com memória muscular, treinada ao longo dos anos nas Forças Armadas. As investidas brutais de Olga destruíam móveis, partiam vigas e arrancavam pedaços do assoalho. Mas João não cedia. Desviava, contra-atacava, cravava a lâmina onde podia, mesmo que superficialmente. A prata queimava a carne da criatura, mas não era o suficiente. Quando tentou se aproximar para um golpe mais letal, Olga o atingiu com um golpe devastador no peito. A dor foi aguda, mas ele não gemeu. Foi arremessado contra a parede, rasgando o reboco e deixando um rastro de sangue. Ainda assim não caiu. Firmou os pés e encarou a besta. Do lado de fora, Wesley enfrentava um dos pactuados. Em um movimento colérico, lançou a criatura contra a parede do porão. A madeira cedeu com um estalo seco. O corpo atravessou o vão e tombou sobre o altar profano, derrubando velas e espalhando fogo sobre o grimório maldito. As chamas se multiplicaram, devorando livros, panos e o próprio corpo do pactuado, incendiando o porão como se o inferno tivesse finalmente cobrado sua dívida. Dentro da casa, João sentiu a temperatura subir, mas ignorou as chamas. Tudo que via era Olga. Com um grito ancestral, ele subiu sobre a mesa de jantar, tomou o impulso e se atirou contra a criatura. A faca mergulhou fundo nas costas da loba. O grito de dor que ecoou foi mais animal que humano. Ela o agarrou pela perna e o lançou novamente contra o chão. Mas desta vez, ele se levantou mais rápido. A peixeira estava tingida de sangue escuro e fervente. E João sorria. Olga recuou cambaleante, os olhos confusos. Por que ele sorria? Por que a dor agora parecia diferente? Foi então que sentiu um calor nauseante subindo por sua espinha. Não era o fogo lá fora, mas dentro dela. Começou a se contorcer, o corpo tremendo, as unhas se retraindo, os pelos rareando. A dor foi lancinante. Cada osso parecia querer se quebrar ao contrário. O hálito tornou-se frágil, as presas se recolheram, e pela primeira vez, Olga sentiu medo. A maldição estava sendo arrancada dela como se mãos invisíveis lhe arrancassem as entranhas. Ela chorou, não de dor física, mas de desespero. "O que você fez?", murmurou.
a voz agora vacilante e quase humana. João se aproximou. As chamas já lambiam as cortinas e a casa rangeu ameaçando desabar. Mas ele não parecia se importar. Os olhos dele estavam fixos nela, na criatura que voltava a ser mulher, nua, vulnerável e marcada pela fúria que ele carregava. Como eu te disse, sua maldita. Ele ergueu a peixeira ainda gotejando. Eu vim preparado. Essa lâmina é feita de prata virgem. Eu arranquei sua maldição. Porque como meu irmão, você vai morrer como humana. Vai sentir cada segundo quando eu te estripar. A expressão de Olga se quebrou. Pela primeira vez não era ódio nem raiva, era pavor. João avançou até Olga com passos pesados, olhos vidrados pela lembrança dos corpos dilacerados da família do irmão. As imagens ainda pulsavam em sua mente como cicatrizes abertas. O laudo do legista descrevendo os detalhes cruéis, os rostos irreconhecíveis. A dor o havia consumido por dentro como uma brasa enterrada no peito, mas agora ela se transmutava em fúria pura, fria, calculada e vingativa. A sala ao redor estava um caos, estilhaços de móveis quebrados, paredes enegrecidas pela fumaça, o crepitar das labaredas se aproximando pelas frestas. A madeira da casa rangia como se protestasse contra o destino trágico que se desenrolava ali dentro. A luz das chamas lançava sombras dançantes e distorcidas sobre os rostos dos dois inimigos. Olga, encurralada, sabia que não havia escapatória, mas ainda era uma fera, e feras morrem lutando. Com um grito rouco, ela avançou e cravou as unhas afiadas no ferimento do peito de João. A dor foi imediata, lancinante como se arrancasse sua alma com as garras. Ele se contorceu e cambaleou, e ela riu em meio ao cheiro de sangue fresco. Seu idiota! Cuspiu com um sorriso cruel se abrindo entre os lábios sujos de sangue. Você me livrou da maldição e achou que eu me renderia? Seu irmão e aquela família lazarenta dele mereceram cada pedaço do fim que tiveram. E você? Ela não terminou a frase. João cravou a peixeira com força na barriga dela. O som da lâmina rasgando a carne foi abafado pelos estalos do fogo. Olga regalou os olhos surpresa, tentando se afastar, mas ele a segurou firme pela nuca. Com brutalidade calma, subiu a lâmina devagar, sentindo cada camada de músculos e ossos se abrirem sob sua fúria. Ela gritava, mas ele não ouvia mais nada. O sangue escuro dela escorria pelos seus braços, banhando o chão. As entranhas começaram a sair do corte, quentes, visgosas, repletas da podridão que ela carregava. João não desviou o olhar. Cada centímetro de dor que ela sentia era uma centelha de justiça em seu peito dilacerado. Quando Olga caiu no chão agonizando, ele a agarrou pela mão, arrastando seu corpo mole até a área da casa, onde o fogo rugia com mais força. Seus músculos gritavam de exaustão. Seu sangue escorria em fios contínuos pela roupa rasgada, mas ele não parou. Você estripou meu irmão, disse com voz rouca de dor e ódio, enquanto o corpo de Olga deixava um rastro pútrido atrás de si. Abriu a barriga dele e espalhou as vísceras como se fosse bicho no açougue. Ele a lançou com violência no chão, próximo das chamas. As entranhas dela já cobriam parte do piso. Olga tentava balbuciar alguma coisa, olhos vidrados nas órbitas, mas a boca só emitia sons quebrados. João caiu de joelhos. Sentia a vida escapando por seus cortes, mas ainda havia mais a dizer. As crianças, continuou com lágrimas queimando nos olhos. Aquelas crianças inocentes, seu capataz maldito as devorou. Seu corpo tremia, mas sua mão ainda segurava firme a peixeira.
Ele se ajoelhou mais perto dela e murmurou com os dentes cerrados: "E minha cunhada, você arrancou a garganta dela só para não ouvir seus gritos." Com o golpe final, cortou a garganta de Olga. O sangue jorrou quente, espirrando em sua pele já enegrecida pelo calor. Mas ela ainda não morria. Mesmo humana, seu corpo resistia, encharcado pela energia maldita que carregara por tantos anos. João a puxou com os últimos resquícios de força até as chamas. O calor queimava sua pele. Seus pulmões doíam a cada respiração, e as vigas do teto começaram a ceder. "Você mandou incendiar a casa para esconder os corpos", sussurrou. "Agora vai provar da mesma dor." Com um grito rouco, a jogou no fogo. Do lado de fora, os alfas se afastaram da casa, observando o incêndio engolir a estrutura por completo. As labaredas subiam alto como serpentes em fúria. Ana olhou ao redor aflita, com os olhos arregalados. "Onde está o João?" O silêncio caiu pesado e todos se entreolharam. O Wesley, com o rosto fechado e os olhos apertados, respondeu com gravidade: "Com toda certeza ainda deve estar dentro da casa. Eu o vi entrar." Antes que qualquer um pudesse impedi-la, Ana correu em disparada. Seu coração batia em ritmo frenético, os pelos do corpo eriçados pelo medo. Sem hesitar, ela entrou na casa em chamas, farejando o cheiro do caçador. O calor era quase insuportável. Fumaça espessa preenchia o ar, mas ela seguiu o rastro de sangue até encontrá-lo. João estava recostado na parede, envolto por uma poça de sangue, a cabeça caída, o corpo imóvel. O fogo estalava ao seu redor como um animal faminto. Ana se aproximou rapidamente, mordeu a perna dele com delicadeza e o puxou com todas as forças que ainda tinha. Uma viga caiu atrás dela, quase esmagando os dois. Entre as labaredas, ela ouviu um som gorgolejante. Olga, ainda viva, se debatendo entre as chamas. Ana a ignorou. Seu foco era João. Ela encostou o focinho no rosto dele, sentindo seu calor fraco, mas presente. Rosnou baixinho como um apelo desesperado: "Por favor, aguente firme." Nesse instante, como uma resposta aos seus sentimentos, as chamas diante dela se abriram, afastadas por um vento repentino. Era Lúcius, que voltou à forma humana para ajudá-los. Ele estendeu a mão, usando seu dom para manipular o fogo, criando um corredor seguro até a saída. Em um ponto alto da mata, Jéssica avistou os faróis dos carros da polícia, rompendo a escuridão. Em pensamento, ela avisou a Lúcius, que por sua vez sinalizou aos outros. Com João sobre seu dorso, Ana correu para a mata, acompanhada pelos demais alfas, desaparecendo entre as árvores, camuflados pela neblina negra invocada por Dark. A noite engoliu os sobreviventes como um véu cúmplice, deixando para trás apenas as cinzas de uma vingança finalmente consumada.